declaro aberta mais essa sessão da SDC. Desde já registro as ausências justificadas do desembargador João Bosco Pinto Lara, da desembargadora Maria Laura e da desembargadora Cristiane Fenelon, que previamente me avisaram das ausências. Também o juiz Marcelo Furtado Vidal, que está substituindo o desembargador Jorge Berg, que está de licença médica, justificou a sua ausência. E, sendo assim... Pois não, senhor. Eu queria fazer um pequeno registro, senhor presidente, e cumprimento a nossa colega desembargadora Rosemary Pires de Oliveira pelo lançamento da sua recente obra, né, comparativa da velha CLT com as inovações da reforma trabalhista. O livro está tendo uma grande aceitação, a colega é uma pessoa com muita qualificação intelectual e tem sido uma obra que está sendo útil para nós, para os assistentes e tudo, sobretudo nesse momento de lacuna sobre a interpretação da reforma trabalhista. Então, para registrar os nossos cumprimentos a ilustre colega pelo lançamento dessa obra. O registro, com inteira adesão nossa, certamente a obra vai nos ajudar muito, tem certeza. Presidente, pela ordem também o Ministério Público quer se associar às justas homenagens e o registro oportuno com relação à obra. Obrigado. Pois não. E, bom, já que fizemos esses registros, faria também um registro de congratulações a Vossa Excelência pelo aniversário. Opa, obrigado. Né, dia 15/8, e a desembargadora Lucilde também, que era seu aniversário celebrado no dia 30. Dois queridos colegas, muito estimados, muito competentes, muito equilibrados, com os quais nós temos grande prazer em trabalhar, sempre aprendendo com eles. É verdadeiro, presidente. Muito obrigado. Por outro lado, faria um registro nessa parte social de condolências com a desembargadora Maria Laura pelo falecimento da dona Moça, pessoa a quem eu conhecia, e que passou por essa vida fazendo bem e cumpriu sua missão, faleceu com 100 anos. Adesão de nós todos. Nossas condolências com as adesões também do Ministério Público, Excelência. De todos os desembargadores. Passo a palavra à senhora secretária para o pregão dos processos, observadas as preferências. Então, com isso, Excelência, sai de pauta o processo. Sairá de pauta o processo que o desembargador João Bosco é relator, que é o da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, um deles, que tem dois. É o 10492, não. É que são dois. São dois da... Dele é o da companhia ou é o do sindicato? Eu até me confundi. É o Sindicato das Empresas de Sindicato. Transporte. Empresa de transporte. Não, então... É só isso? É só esse. Só esse. Tem. Temos. O quórum já está verificado, no limite, mas está. Está em cima da bucha. A 888. Está em cima da bucha. Então, tá. Então, é o dissídio coletivo 10366. Relator excelente desembargador Marcos Moura Ferreira, suscitando sindicatos auxiliares de administração escolar do Estado de Minas Gerais, suscitado sindicatos cursos livres de idioma do Estado de Minas Gerais, Sindlivre. É o processo 10366. E você tem... Cadê o... Qual eu sou relator? Né? Vossa Excelência. Acordo, né? Ausência como acordo. Aliás, podia direcionar a sustentação oral, parece que tem dois advogados nesse processo. Doutora Flávia ou doutor Osmani? Doutor Osmani? Doutora Flávia. Doutora Flávia fala pelo suscitante. Boa tarde. Cumprimento Boa todos tarde, a presença do presidente. Como é conhecido aqui, a gente está se tratando de um dissídio coletivo, né? Vou abordar pequenas questões mais pontuais para não delongar muito aqui na fala. Vossa Excelência sabe, né? Participou parte aí da nossa tentativa de fechar uma convenção coletiva. Há anos que a gente fecha
convenção coletiva com este sindicato. E, infelizmente, esse ano, por questão de uma expressão, né, Excelência, a gente não conseguiu finalizar a convenção coletiva, motivo pelo qual não nos restou outra opção a não ser o dissídio coletivo. Neste momento específico, eu venho fazer apelo para a questão levantada em sede de defesa com relação ao comum acordo, né, que eles alegam que eles não concordam e que, por tal motivo, o processo deveria ser extinto por força da emenda 45. Data máxima vem ao entendimento diverso. Nós entendemos que exigiu como um acordo simples e puro, sem nenhuma justificativa, só pelo simples acordo, fere outros princípios constitucionais, como acesso à justiça, trazer as questões à judicialização de um litígio. Né? Então, nós fazemos um apelo para observar essa questão, principalmente o histórico dos dois sindicatos, que vem anos sendo negociado, que houve uma intenção, sim, de fazer uma convenção coletiva. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar no final dela por causa de uma pequena expressão na questão do índice de reajuste, que não abarcaria toda uma categoria. Né? O sindicato, o Sindilivre, entendia que o reajuste deveria ser aplicado para aqueles que já estavam na empresa há mais de um ano, e com essa expressão ficaria excluído quem fosse contratado entre o ano passado e esse ano na data base, com a qual a gente não concordou. O restante, a gente até tinha conseguido chegar no meio termo. Então, há uma intenção de acordo de ambas as partes, né? E a negativa do comum acordo aqui é pura e simples para ter o processo arquivado. Não houve nenhuma justificativa expressa, plausível, que tirasse essa questão do comum acordo. E, pelo princípio constitucional da gente ter a busca ao judiciário, enfim, a gente vem fazer esse apelo e reitera os pedidos da exordial pelos próprios fundamentos. Não vou me ater aqui cláusula por cláusula, para não delongar muito. Realmente, eu acredito que a questão mais importante aqui é o comum acordo, e uma outra questão que eles levantam é a legitimidade do sindicato para a legitimidade ativa. Como explicado numa vista que foi aberta para a gente, realmente há um problema no registro do Ministério do Trabalho, por causa do desmembramento de parte do sindicato relacionado a outra categoria. A gente sempre representou o Sindilivre Idiomas, desde 80, sempre fazendo convenção, está tudo juntado nos autos. Ele tanto nos reconhece que as homologações são feitas lá no sindicato, pelo menos até a reforma trabalhista, né? A gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente, mas até então eles reconhecem o sindicato, o SAIMG, para poder fazer homologação, reconhece o sindicato para negociar. Apenas como não se chegou a uma convenção coletiva, agora eles alegam que a gente não é parte legítima para poder propor. Então, seriam os dois pontos que eu queria chamar a atenção. E, se necessário, se quiser algum esclarecimento, eu estou à disposição. Mas, realmente, seriam os dois pontos que eu queria chamar a atenção, não delongando muito aqui na sustentação oral, e pedir um certo atenção e carinho ao analisar e julgar o presente processo. Muito obrigado, doutora Flávia. Doutor Osmani. Me lembro muito bem da discussão. Era abril de 2016, abril de 2017, aquela bem esclarecida. Doutor Osmani. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu também vou procurar ser breve e começar, evidentemente, pelo problema do comum acordo. A Procuradoria já se manifestou pela extinção do processo sem julgamento de mérito e, inclusive, na manifestação, ela cita 3 decisões mais ou menos recentes do TST a esse acordo, por isso eu deixarei de citar qualquer jurisprudência, porque, além de Vossa Excelência conhecerem bem, já está muito bem focalizada do Ministério Público. Então, não tendo havido comum acordo, e, no nosso entendimento, qualquer interpretação que se faça da lei, seja teleológica, fisiológica, filológica, nós vamos chegar à conclusão que, sem comum acordo, não se pode julgar o dissídio coletivo, sem entrar no mérito. Por que nós não queremos comum acordo? Porque nós achamos que a solução dos problemas trabalhistas, se não mudamos, é entre as partes. Se as partes não chegam a acordo, não competiria o tribunal. Mas, independente do que nós pensamos, é o que está
da Constituição, conforme reiteradamente o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido. Se ultrapassar, então, nós pedimos extinção do processo sem julgamento de mérito em decorrência dessa preliminar. Se ultrapassar dessa preliminar, nós temos uma outra que é tão grave, ou mais importante, eu não diria que é mais importante do que essa, que é o problema do registro sindical. Só lembrar para Vossas Excelências a súmula 677 do STF, que diz: até que a lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade representativa. Muito bem. Eu acho que não existe dúvida nenhuma nesse tribunal que quem dá personalidade jurídica aos sindicatos é o Ministério do Trabalho. A hora que ele põe lá o registro, aceita o registro, estão dizendo naturalmente se não tiver pendências judiciais. O sindicato adquire a sua personalidade jurídica. E a personalidade jurídica é segundo o que consta no Ministério do Trabalho. E nós juntamos aos autos um cadastro do Ministério do Trabalho a respeito do sindicato suscitante. No dia, nós tiramos no dia da audiência, mas ainda ontem consultamos de novo o Ministério do Trabalho, lá consta da mesma forma. O que consta lá no registro perante o Ministério do Trabalho para quem, no nosso entendimento, é que dá personalidade sindical, ou seja, o sindicato, a entidade sindical pode agir com o sindicato segundo o que está registrado no Ministério do Trabalho. Lá consta o seguinte: exceto que o sindicato representa a categoria dos auxiliares de administração escolar, exceto cursos livres, cursos profissionalizantes, educação especial, de idiomas e do Sistema S não regidos pelo MEC. Logo, pelo registro do Ministério do Trabalho, eu entendo que ela falaram que tem problema, mas esses problemas nós não podemos, não devemos entrar nele. Pelo registro do Ministério do Trabalho, o sindicato não representa os cursos de idiomas na atualidade. Nós não podemos entrar no mérito e dizer que o Ministério está errado, o Ministério está certo. Isso consta ser oficial. Então, se ultrapassar da primeira preliminar, eles também não teriam legitimidade por não representar os cursos livres de idiomas. Finalmente, tem na defesa uma série de outras irregularidades que eu não vou adentrar aqui, como falta de quórum, presença de pessoas que não podia. Isso consta na defesa, nós simplesmente ratificamos. No mérito, rapidamente, aumento salarial. A Lei 10.192/2001, que, no nosso entendimento, continua em vigor, diz que aumento salarial é só por comum acordo. E, quanto às demais cláusulas, todas elas, embora na defesa tenha a contestação uma por uma, mas, independentemente disso, não havendo comum acordo, elas também não podem ser deferidas por esse tribunal. Então, ratificando todos os termos da nossa defesa, nós pedimos a extinção do processo sem julgamento do mérito. Muito obrigado. Nada, doutor Osmano. Desembargador Marcos Moura, com a palavra. Pois não, presidente. A matéria é esta. Se circunscreve, evidentemente, a vários aspectos, mas este é o aspecto central, sobre o qual, aliás, os dois advogados se detiveram nas suas sustentações orais, ou na sustentação que cada um produziu. A questão do comum acordo precede o exame de outras preliminares, conforme decisões reiteradas desta sessão. E a posição é amplamente dominante, não só aqui, como no Tribunal Superior do Trabalho. No voto, eu cito as duas últimas decisões desta sessão, uma da relatoria do juiz Marcelo Furtado Vidal, e na mesma sessão a do desembargador Anemar Pereira Amaral. Estão ambas aqui referidas e cito também decisões, não sei se tão recentes assim, mas, de qualquer modo, espelham bem a posição do Tribunal Superior do Trabalho no mesmo sentido sobre a exigibilidade incontornável do comum acordo como condição de instaurar-se a própria lide, a instância, como condição, portanto, de procedibilidade.
e não houve comum acordo. Eu faço aqui uma ressalva apenas oral da minha posição, que é outra, não tem sustentado, mas o voto já está lavrado como relator, como tem sido, aliás, a prática daqueles que vencidos, que fazem parte da posição minoritária, lavrado nos termos da jurisprudência dominante. Como essa questão precede as demais, eu não... Houve uma arguição na defesa e agora a sustentação oral sobre o problema da legitimidade, mas nem vou entrar porque não é o caso, né? Nós temos decidido dessa maneira. De sorte que a posição que prevalece é esta que eu estou aqui proclamando, acolhendo a prejudicial de ausência de comum acordo e extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485-4 do Código de Processo Civil. Custas pelo suscitante no importe de R$ 40,00, calculadas sobre R$ 2.000, valor atribuído à causa, ID, número e tal, página 53. É o voto que proponho à Egrégia Sessão de Dissídio Coletivo. Feito o ajuste da posição que ressalva. Pois não. Não é preciso ressalvar, mas feito o ajuste. Sim, Vossa Excelência, em todas as sessões tem explanado tem apresentado a motivação do entendimento pessoal de Vossa Excelência, como acontece com outros desembargadores, e eu, particularmente, estou acompanhando o voto nessa feição que se apresenta, já adaptada ao entendimento majoritário da sessão. É uma matéria que retorna em todas as nossas sessões, porque é uma preliminar que vem sempre arguída nas defesas, e também vou me reservar a não ter que explanar a motivação, porque é uma questão de comum conhecimento de todos. E passo a palavra ao desembargador decano, Márcio Ribeiro do Vale, para o seu voto. Eu não vou me estender na fundamentação, não, porque eu fico vencido. Eu entendo que o comum acordo não pode ser obstáculo ao direito de ação. Mas só vou ficar nisso aí. E só queria realçar uma situação que vai influenciar efetivamente no encaminhamento dessa matéria. A reforma trabalhista incentiva e é expressa em dizer da prevalência do convencionado e do ajustado através de acordo coletivo de trabalho sobre o legislado. Essa matéria vai trazer um reflexo violento em cima dos dissídios coletivos, porque agora haverá uma quase que necessidade da categoria econômica convencionar ou acordar com a categoria profissional, porque vai ter força sobre a legislação o que for ajustado nesses acordos ou convenções coletivas de trabalho. Isso, efetivamente, vai fazer com que haja uma proximidade das duas categorias para se tirar ou colocar direitos, mas, de qualquer forma, vai dar validades a turnos ininterruptos de revezamento, horas de tira não, que foram cortadas, mas o problema de intervalos, de adicionais noturnos, enfim, vários direitos das categorias que vinham merecendo um entendimento mais progressista das decisões trabalhistas, agora poderão ser um pouco freados em razão da prevalência do convencionado e do ajustado através de acordo coletivo de trabalho entre as categorias. E eu entendo que, então, no futuro, até o próprio direito de ação aqui vai sofrer um impacto maior, até quanto a essa exigência do comum acordo, porque a nova legislação vai fazer com que, socialmente, né, essa matéria tenha um novo desfecho. Então, só quero registrar que eu fico vencido, porque eu acho que não se pode ter o comum acordo como um obstáculo ao exercício do direito de ação da categoria profissional. Mas as observações de Vossa Excelência são muito pertinentes, porque eu acredito que talvez nós tenhamos que criar um novo, não sei se a palavra certa seja essa, mas talvez um novo ethos. Um ethos de uma amplitude nova e maior entre as categorias profissionais e econômicas, porque agora a negociação ela quase se impõe. Não se impõe o julgamento, se impõe a negociação, porque tudo emerge da negociação. Pode ser que nem se chegue com a ação de dissídio coletivo, que isso se encerre na fase negocial, mas que vai haver uma aproximação muito maior entre as duas categorias, e isso é inevitável. E a responsabilidade das entidades sindicais cresce enormemente diante disso.
teremos essas novidades. Desembargador Renaud. Como relator. Desembargadora Emília Facchini. Senhor presidente, na mesma esteira da manifestação do Dr. Marcos Ribeiro, eu também já deixei aqui por várias vezes lançado a minha divergência com relação a essa exigência do comum acordo. Acho também que essa matéria não pode servir de obstáculo ao ajuizamento do dissídio. Então, com a máxima vênia, mais uma vez, eu fico vencida. Desembargador Marcos Moura é o relator. Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Senhor presidente, para não alimentar uma vã expectativa nas partes, já que chegando ao TST ele será extinto, então, até por efeito prático, estou adotando a jurisprudência predominante daquela corte e também acompanhando do outro relator. Desembargadora Lucilde. Igualmente com o relator. Desembargadora Nemar. Relator. Então, eu proclamo a prevalência do voto do relator com os votos vencidos do desembargador Márcio Ribeiro do Vale e Emília Facchini. E assim se decide. Agora é Diana, do desembargador João Bosco. Agora é o processo número 3, na mesma sala. Círculo coletivo de greve 10.504. Relator excelentíssimo, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Do Sebastião. Não, advogado tem. Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, com a palavra. Senhor presidente, assim, deixa eu só abrir aqui. Eu fiz até um acréscimo aqui de um assunto que fui pesquisar com mais vagar, mas é uma questão muito periférica. Eu nem pedi que avisasse o gabinete, porque eu poderia fazê-lo aqui. O tema central do dissídio coletivo de greve, paralisação por motivo político, eu estou entendendo que é incabível greve dessa natureza, porque não tem como a empresa negociar a pretensão de que eles estão propondo em razão do dissídio de greve, seguindo também aí a orientação jurisprudencial do próprio TST. E até tive a felicidade de encontrar aqui um voto do desembargador Márcio Ribeiro do Vale, e então dissipou todas as minhas eventuais dúvidas que poderiam existir a respeito dessa questão controvertida. A questão que eu acrescentei aí depois foi dos honorários de sucumbência, porque eu percebi e até coloquei aí na nova redação do voto, acrescentei agora no final da manhã, há duas linhas no TST, desse ano, coloquei aí um acorde de 2016 e outro acorde agora de maio de 2017. Uma linha deferindo os honorários advocatícios e a segunda linha, que eu também coloquei acórdão de maio de 2017, a ministra Dora, entendendo que é incabível os honorários. Então, já teve aqui um voto do Marcos Moura também, trabalhando nesse ponto, já que houve essa discussão sobre cabimento ou não, a questão não está resolvida, e o tema é porque a súmula 219 menciona que tem uma previsão do cabimento dos honorários advocatícios nas situações que elenca, quando está numa ação rescisória, cabe. Então, eu acho o mais adequado é o cabimento dos honorários advocatícios, e por isso que eu coloquei aqui a primeira, como primeira opção, mas estou deixando também a segunda opção de não cabimento, porque tem respaldo jurisprudencial do próprio TST nesse sentido. Como eu vi que aqui na sessão também já teve voto num ou no outro sentido ao longo desse ano, até para colocar para a sessão a respeito. O meu entendimento, na linha da própria súmula 219, da nova reforma trabalhista, que aí sim não deixa mais dúvida a respeito do tema, é que cabe os honorários advocatícios, mesmo quando o sindicato não atua como como substituto processual. Então, eu coloquei as duas linhas, mas a ideia do meu voto é de considerar a greve abusiva, e nesse ponto eu não tive dúvida, mas quanto aos honorários, já que há duas correntes, trouxe para a gente decidir aqui na sessão. A minha é a primeira do cabimento dos honorários. A minha também é a primeira, desembargador Sebastião.
acompanhando até um voto que Vossa Excelência bem lembrou, que foi relatado pelo desembargador Marcos Moura. Estou acompanhando a primeira opção, condenando nos honorários. Desembargador Márcio Ribeiro. Senhor presidente, quanto ao mérito do dissídio, evidentemente que aqui não tem que ter como um acordo, é um dissídio coletivo de greve, e o relator está declarando a abusividade da greve, com conotação política, eu não tenho a menor dúvida de acompanhar. E quanto aos honorários, é o seguinte, porque vai ser a tendência natural. Com a reforma trabalhista, mesmo nas lides trabalhistas, né, nós teremos a condenação em honorários. O doutor Marcos Moura me advertia que esses honorários, numa discussão que tivemos outro dia, de que esses honorários agora terão incidência, inclusive sobre o empregado, porque eles, a condenação é recíproca em honorários. Então, quer dizer, esse rosário de pedidos numa reclamação individual que a gente tem lá, o abecedário nem dá para enumerar tantos penduricários que tem, os penduricários que foram sendo cortados em razão até da própria reforma trabalhista, o doutor Marcos falou, agora nós vamos ter que arbitrar honorários para um lado e para o outro, e, evidentemente, isso vai pôr um pouco de freio nessa gama de pedidos desempregados na reclamação trabalhista individual. Então, eu, até pela tendência, então, de que os honorários vão passar a ser deferidos mesmo no processo individual e, evidentemente, serão também no coletivo. Então, eu vou acompanhar integralmente o relator. Desembargador Luiz Otávio Renault. Acompanhando o relator. Desembargadora Emília Facchini. Senhor presidente, quanto à abusividade da greve, eu acompanho integralmente o relator, mas com relação aos honorários de sucumbência, eu peço vênia, mas por hora eu ainda fico com a segunda opção. Desembargador Marcos Moura. O voto foi vencido na época, né? De Vossa Excelência, eu acho que não. Acho que não. Eu fiquei na dúvida. Eu vou manter o voto, eu vou acompanhar o relator, mas eu tenho tem entendimentos da sessão desse ano, os dois sentidos, e no TST do mesmo mês, nos dois sentidos. Nos dois sentidos, mas na sessão... Mas aqui é uma situação diferente, porque aqui é um dissídio de greve. O outro é ação anulatória. O outro é ação anulatória, Não, mas eu estou antevendo Pois é, mas consequência. É por isso, o meu posicionamento foi por causa disso. Vai ser assim. Vai ser assim. Só estou lembrando das situações. Pois é, eu só estou em dúvida se agora não me lembro realmente. Eu me lembro do voto que dei propondo pagar a condenação. Eu até fiquei na dúvida. Eu não sei se ele prevaleceu na época. Não, eu acho que, na época, eu, inclusive, fiquei com a doutora Emília. Mas eu estou dizendo, e estou votando agora nessa nova opção, exatamente até em razão da discussão que tivemos. E antevendo como que vai ser a situação, tanto no coletivo como no individual. Então, a posição já vai se desfechar mesmo, nós já estamos fechando o ano aí. Quer dizer, a questão de 2, 3 meses, eu acho desnecessário. Eu já votei. Foi nesse sentido, até anotei que essa radicalizar sessão já decidiu nesse posição. sentido o processo do desembargador Marcos Moura em 23 de fevereiro de 2017, de deferir os honorários. No mesmo sentido. Pois é, eu estou acompanhando, Vossa Excelência, com os fundamentos de Vossa Excelência e os fundamentos do desembargador Ribeiro do Vale. Desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Acompanha a primeira opção do relator. Desembargadora Neymar Pereira. Também primeira opção, senhor presidente. É a primeira, né? A primeira opção. Eu coloquei essa opção, eu coloquei hoje, porque hoje que eu fui desembargadora Emília Facchini, parcialmente, Por quanto aos honorários. Por enquanto, quanto aos honorários. Quer dizer que foi deferida, né? Deferida. Agora eu só É a posição, exatamente. Que vai... Nós temos agora os EDs, só embaixo. E um dos EDs é sobre esse assunto. Baixo declaração 11.220, relatora excelentíssima, desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Desembargadora Lucilde da Bom, é Ajuda, que com a o meu é um palavra. ED de ambas as partes, suscitante e suscitado, de um dissídio coletivo que foi julgado na sessão anterior. Eu estou dando provimento parcial ao desembargo do suscitante para corrigir erro material na cláusula 16 de garantia ao empregado enfermo e na cláusula 34 referente a sanitários. E estou também dando provimento para condenar em honorários advocatícios, porque no voto anterior, no acordo anterior, não teve. Eu estou complementando agora para corrigir esses erros materiais. Condenar em honorários, estou condenando aqui, mas era um dissídio coletivo. Senhor presidente, eu fico vencida quanto aos à honorários, questão dos honorários, uma questão de coerência. Demais estão de acordo? De acordo. De acordo.
então fica parcialmente vencido. Mas, senhor presidente, só o seguinte, é que a ilustre colega está habitando em 20%, não seria mais prudente habitar isso em 15%, não, até o limite. Que é o limite da reforma agora. O limite da reforma é o limite, já era o limite já era o da Lei limite antes da Lei 5.584. 5.585. Mas pode ser. Pode, né? Talvez o 15% fosse mais prudente. Vereador Sebastião também? Mas o meu foi um valor fixo, né? O valor da causa foi pequeno. Doutor Sebastião arbitrou em quantos honorários aí, doutor? Eu acho que foi um valor fixo. O valor da causa aqui está bem pequeno. Foi um valor fixo, que o valor é pequeno. Calcula sobre isso, o 15 eu achava mais. Eu acho que evitaria até novos embargos. 100 sobre 20 mil. Eu coloquei em R$200. O do doutor Sebastião foi o valor fixo, então não tem E o problema. doutor Sebastião arbitrou um valor, né? É. Tudo bem. Eu coloquei 20% do valor da causa, R$200, porque o valor era tão pequeno. Tudo bem. É, quando o valor é muito pequeno, o relator tem essa faculdade. Próximo. Acabou? Não temos mais. Bom, encerramos. Lamentavelmente, até gostaríamos que continuássemos aqui na sessão. Seria uma segunda rodada de café, mas nem... Deixa por isso, a gente pede. Ficou prejudicado. Então, eu declaro encerrada esta sessão, sem antes dizer que a ata da sessão anterior está aprovada. Convido a todos para um café. Muito obrigado. Será que o negócio do legislado sobre negociar vai acabar com sessão de dissídio coletivo? Senhor presidente, Ou só vai ter ação anulatória? doutor Ricardo, Doutor Ricardo? Cara, Sebastião está aqui, na próxima sessão, vai ser o dia daquele evento aqui do tribunal sobre a reforma trabalhista, que vai ser um evento muito procurado, né? Na feira, por exemplo, eu estarei falando junto com a Vólia Bonfim, que é desembargadora do Rio, eu convidei, vai falar com a gente. Vem expositor de outros locais, e é na quinta e sexta. Você vai achar uma data. A gente não tem por causa de feriado, por causa de sessão plenária, nem em setembro, nem em outubro.